Oi todo mundo! Eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Hoje eu tenho indicações de livros super especiais, que são livros de ficção cristã com o tema romance. Se você já gosta desse conteúdo, clique em gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui e falou sobre livros e vida cristã. Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, é a rede social que eu sou mais ativa, sempre converso com vocês por lá, posto resenhas de livros, posto devocionais, então me sigam por lá também. Todos os livros que eu vou falar, não tenho ele em livro físico, porque eu li todos eles no meu Kindle. Vou estar falando sobre eles e vou estar deixando a foto aqui na tela para vocês verem as capas. O primeiro livro dessa lista se chama Todos os Nossos Amanhãs, do autor Erazo Viana. Esse é um romance que eu li faz alguns meses e é um romance histórico, gente. É um romance que passa aqui no Brasil, lá no século XIX, fala sobre a escravatura. A gente vai encontrar ali uma mocinha chamada Helena. Vai contar a história dessa moça. Ela tem uma irmã chamada Pilar e algo acontece ali nas primeiras páginas da história. Algo que eu não vou falar aqui para não dar spoiler para vocês. Então a vida delas muda de um jeito que elas nunca poderiam ter imaginado. Porém, Helena ela tem muita fé em Deus, através dos seus pais, eles ensinaram ali as escrituras para elas. É importante também a gente frisar que o autor ele teve uma grande pesquisa para escrever essa história, imagino, porque ele vai falar sobre ali a chegada, a história da chegada das escrituras aqui no Brasil, a distribuição das escrituras sagradas também é super importante. Então é muito legal a gente observar isso, que a gente vê que o autor ele pesquisou mesmo para trazer isso na história. Então a gente vai ver a importância da Bíblia Sagrada na vida da Helena, nossa protagonista. A gente vê que estamos numa época de escravatura, onde ela está ali sendo quase ali abolida. Então a gente vai ver também ao longo das páginas que chega esse momento da libertação para os escravos. A Helena ela tem um projeto de leitura, uma casa de leitura, onde ela lê a palavra de Deus agora então para os libertos, os escravos ali daquela região. E ela tem um amigo que é o Estevão, ele é irmão de criação de Inácio. Inácio ele é ali dono de uma propriedade no qual seu pai ele falece, então ele tem que herdar ali as responsabilidades como homem da casa. E Inácio ele tem sentimentos por Helena, porém Helena ela não ama Inácio. Então é importante a gente falar também que terá ali alguns gatilhos sobre relacionamento abusivo, possessivo. Então, você que é um pouco sensível, fica esse alerta pra você. É uma história de superação e a gente vê que Helena, ela a cada dia, mesmo vivendo um dia mal, ela busca pelo seu novo amanhã. Por isso que a história ela tem esse nome, Todos os Nossos Amanhãs. A gente vai ver a história linda de Helena com Estevão, que é o seu amigo escravo. Eles têm uma história muito bonita juntos sobre amizade, amor, fé em Deus, e todos eles ali, todos os personagens, eles vão passar por momentos de raiva, momentos de medo, momentos no qual ali o inimigo vai tentar alguns deles, você vai ficar com raiva de alguns personagens, que eu fiquei com raiva de alguns personagens. Mas assim, o autor ele escreve muito bem, a leitura é muito fluida, eu não conseguia parar de ler, eu queria ver o desfecho, tem ali um suspense que vai acontecer também na história. É muito legal, muito bacana, eu indico pra vocês Todos os Nossos Amanhãs, do Erazo Viana. O segundo livro é Uma Voz ao Vento, da Francine Rivers. Esse livro me marcou muito ano passado quando eu li. Eu já tô no segundo volume, que é Um Eco na Escuridão. Eu vou falar mais do primeiro volume pra não dar muito spoiler, porque o segundo não tem como falar se não dar spoiler, então eu vou falar mais do primeiro. Esse primeiro vai falar sobre uma jovem judia ali, Radassa. A gente vai estar ali 70 anos depois de Jesus, então a gente vai ver a queda de Jerusalém. Radassa ela é levada escrava para Roma, e então ali a gente vai fazer uma grande jornada com a nossa personagem ali, Radassa. Ela vai
conhecer ali um aristocrata romano por nome Marcos, ele tem a sua irmã Júlia, e então ali Radassa vai servir nessa casa, onde ela tem ali contato com Marcos, com Júlia, e também a história também vai falar sobre um outro personagem que é o Atretes, é um germano, onde ele vai ser levado escravo para se tornar um gladiador lá na arena, no Coliseu, em Roma. Então é um livro que a gente vai passear muito, a gente vai viajar muito por vários lugares, a gente vai para Éfeso, a gente vai ver um pouco de Jerusalém quando ela é tomada. O início do livro é muitas mortes, é muitos corpos, a gente vai ver bem a verdade crua, que a Francine Rivers, ela não tem dó de colocar, escancarar na nossa frente, e com vários ensinamentos através de Radassa. Radassa, ela então vai ter que enfrentar ali, né, aquele império romano, tudo que está sendo ali colocado para ela fazer, ela vai ter que servir a essas pessoas. Então como que ela vai lidar com isso? O que que vai acontecer com ela? Será que a sua fé vai ser testada? O que que será que vai acontecer com Radassa? Eu não vou contar muito porque senão perde a graça, mas também é um romance muito lindo, muito forte, e você chega no final do livro e você só quer saber de ler a sequência. Ainda da mesma autora, Francine Rivers, eu quero indicar para vocês Amor de Redenção. Essa é uma história que vai mexer muito com as nossas emoções. É um livro que virou filme, só que ainda não estreou no Brasil. Essa é uma história muito forte. Quando eu comecei a ler, quando eu tive contato com a escrita da Francine Rivers, eu não tava nem acreditando no que eu tava lendo, porque Francine Rivers, ela tem um poder muito forte com as palavras e ela sabe usar muito bem. E ela vai nos contar a história de Angel, que é uma mulher que a gente vai ter o contato com essa mulher quando ela estava ainda na sua infância. Ela é vendida como prostituta bem pequenininha. É uma história pesada, é uma história que em vários momentos eu tive que parar e respirar um pouco e conter as lágrimas. Mas é uma história que ela é tipo uma recontagem de Oséias, a história de Oséias da Bíblia. Então a gente vai ver que Angel, ela é uma prostituta desde cedo, então ela cresce com diferença aos homens, então aquilo ali é o trabalho dela, é o serviço dela, ela faz aquilo porque ela precisa sobreviver, porque ela cresceu naquilo. Então vai entrar na história ali o Michael Oséia, é o mesmo nome, né, Oséias da Bíblia, só que um pouco diferente. A gente tem essa relação, né, com a história bíblica, e Deus, ele fala com Oséia para ele tomar aquela mulher como esposa, né, para ele conquistar ela. Então ali a gente vai ver o amor de redenção. Ela vai passar por muitas crises onde ela quer ser aceita, onde ela quer ser amada, só que ao mesmo tempo ela lembra de tudo que fizeram contra ela, lembra de quantas vezes ela foi usada. Oséia, ele é um homem que ele vai falando com Deus e ao mesmo tempo ele tem que enfrentar as dificuldades para conquistar a Angel, e às vezes não é fácil. Tem momentos que Oséia fala, eu vou desistir, e você fica torcendo muito pelo casal. E quando você chega no final da história, você tá em prantos e você vê que o amor de Deus vai resgatar essa mulher. Um romance muito emocionante, então vale a pena você ler. Próximo romance é O Véu e a Espada. Vai falar sobre uma judia, que ela é filha de um fariseu. E também vai contar a história de Octavius, que é um romano ali, um guarda, um soldado. E então a história deles vão se entrelaçar porque ambos querem conhecer a um homem que é nada menos do que Jesus Cristo. Então a gente vamos ver o personagem Jesus nessa história, e Jesus, ele fala nessa história, Jesus, ele interage nessa história. Então é uma história muito legal. Quando eu comecei a ler, quando eu vi que a autora ia colocar ali Jesus na história e que ele ia interagir e tudo mais, eu fiquei muito animada. Só me deu mais vontade de ler ainda e imaginar que, meu Deus, como que deve ter sido, né, para aquelas pessoas que tiveram contato com Jesus, mesmo que as histórias da Bíblia falam de algumas pessoas, mas muitas outras tiveram contatos com Cristo também. E com certeza a vida dessas pessoas mudaram
totalmente. Então não foi diferente na vida de Ashira e de Octavius. Então a gente vai ver o crescimento desses personagens, muita coisa acontece. A Ashira, ela tem que enfrentar a família dela porque o pai dela é fariseu e ele não crê em Jesus, ele crê que Jesus é apenas um profeta que tá ali querendo glória para si, mérito para si, ele não passa de um herege. Então a gente temos que ver como que a Ashira vai enfrentar tudo isso, as dificuldades que vem ali sobre ela, e ela é uma jovem que ela vai crescer muito como personagem, tanto como Octavius também, sua fé. É uma história maravilhosa, então indico muito pra você. O último livro dessa lista é Pérola na Areia, da Tessa Afshar. É uma história, uma recontagem da história de Raabe. A gente vai ver a autora criando camadas na vida dessa personagem. A gente vai ver também Josué, a gente vai ver Caleb, a gente vai ver os espias. Então é muito interessante tudo que a autora coloca, coisas que às vezes a gente lê, às vezes a gente não pensa, nossa, mas isso aconteceu e como será que foi isso? E a autora, ela traz pra nós nesse livro. É um romance também muito bonito. A gente vai ver ali a personagem, ela tendo que ser desfeita, ela vai recomeçar através de um verdadeiro amor, né, o amor que ela vai alcançar em Deus e do par romântico que vai aparecer aí na história. Foram essas as minhas indicações pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham anotado essas indicações. Se você já conheceu algum livro, me conta aqui embaixo, mas eu quero saber de você. Qual é o romance que você ficou com mais vontade de ler? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica em gostei, não deixe de colocar o seu comentário aqui. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa família. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, tchau!